Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalie do canal Descobrir-se Tarô e hoje eu vim contar um pouco sobre como foi o meu processo de despertar espiritual e também como eu me aproximei dos oráculos, tá? Em qual momento da minha vida isso aconteceu. Eu acho interessante porque vocês assistem aqui as minhas tiragens e se eu estivesse assistindo eu gostaria de saber mais, né, sobre quem é essa taróloga, enfim. Então por isso que eu vou contar um pouquinho dessa jornada. Eu peço desde já a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, a sua curtida, o seu comentário, para me ajudar bastante aqui no crescimento do canal e para a gente conversar um pouco aí também, tá? Se você quiser comentar. Então eu vou começar pela minha infância, que foi quando eu tive ali o meu primeiro contato com alguma religião, né? Que na verdade é uma filosofia de vida, é a Seichonoye. Essa filosofia oriental, ela entrou na minha vida por causa da minha avó, que frequentava. E ali eu aprendi muito sobre a força do nosso pensamento, a força das nossas palavras, como é importante a gente projetar para o universo a positividade, tá? Então a Seichonoye, ela me abriu muito os olhos para isso e mesmo sendo criança, assim, eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, eu absorvia muito aquilo que era dito, tá? Principalmente pelos hinos, eu escuto os hinos da Seichonoye até hoje. E fica a dica também para quem não conhece, eu acho que é sempre válido a gente conhecer outras perspectivas espirituais. E a gente pensa às vezes que é porque a criança não tá entendendo nada, né, do local onde frequenta e na verdade absorve muita coisa. Eu tenho lembranças assim muito vívidas, né, das palestras que eu acompanhava ali. E aí depois eu fui crescendo um pouquinho e quis fazer primeira comunhão. Na minha família, o pessoal até frequenta alguma missa uma vez ou outra, mas não são católicos praticantes. Mas eu tive curiosidade, porque eu tinha amigas que frequentavam a igreja e no catecismo eu não tive aquela conexão. Né? Naquele momento eu não senti uma conexão, fiz a primeira comunhão e praticamente nunca mais fui à igreja, só fui à igreja para casamentos, né, de algum conhecido, algo assim, mas não tive essa conexão. E durante a minha infância, eu era uma criança muito sensível, assim, no sentido de sentir as energias e também eu tinha muitos sonhos, principalmente ali dos 7 até os 10 anos de idade, eu tive muitos sonhos premonitórios. Normalmente eram coisas ruins, né, que aconteceram ou com alguém da família de alguma amiguinha, ou com pessoa da minha família mesmo. Então eu tinha muito essa coisa dos sonhos e tinha déjà vu, muito déjà vu. E também aconteceu de ter lembrança de vida passada, por meio de sonho, né, ali sonhando. E na infância eu comecei a ter muito interesse pelo esoterismo. O meu pai, ele na adolescência dele era oraculista, ele lia um quadro egípcio, né, que é divinatório e tudo mais, e ele tem esse quadro egípcio até hoje. Eu achava incrível, às vezes eu pegava quando ele não estava em casa e ficava ali mexendo no quadro, mexendo nas cartas. Então eu já tinha esse interesse. O meu pai, ele tinha muitos livros sobre principalmente a cabala, sobre mistérios, ocultismo, coisas assim. Então, e até hoje eu encontro esses livros dele perdidos, né, e trago para eu ler. Tem muita coisa que eu não li ainda, mas que eu pretendo. Então, o fato de o meu pai ele ter essa tendência também de gostar de assuntos esotéricos me levou assim para o mundo dos oráculos. E aí eu me aprofundei bastante na astrologia. Quando eu tinha ali os meus 14, 15 anos, eu comecei a tentar entender melhor o que era a astrologia, né? E aí eu ficava lá nas comunidades do Orkut, porque eu aprendi muito ali com pessoas que são astrólogos mesmo e que passavam muito conhecimento. Li muita coisa também sobre isso, fiz meu mapa astral para tentar entender as minhas potencialidades e também as minhas dificuldades. Se você nunca fez seu mapa astral, eu super recomendo, porque é um fator assim de autoconhecimento muito grande. É uma arte assim milenar que nos ajuda muito na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então a astrologia foi assim um pontapé inicial para eu começar a querer entender outras coisas, tá, do esoterismo. E ali com 15 anos também foi quando eu tive o meu primeiro tarô. Eu comprei um tarô de Marselha, só que a princípio eu ficava ali nos arcanos maiores, porque eu tinha dificuldade para entender os símbolos dos arcanos menores.
Então eu ficava nos arcanos maiores e esse baralho me acompanhou assim praticamente a minha vida inteira. Eu tenho ele até hoje. Só que naquele momento, né, dali dos 15 anos até os 20 e poucos, eu só fazia tiragens para mim mesma, tiragens intuitivas, ou testava ali algumas técnicas que vinha junto com o livretinho, e também fazia tiragem para alguma amiga próxima que às vezes pedia, mas não era nada muito aprofundado, né? Não me aprofundei no tarô nesse momento da minha vida. E nesse momento eu também conheci o kardecismo, né? Então eu acho que eu passei um pouco por várias religiões. E o kardecismo me ensinou muito sobre espiritualidade, me deu um entendimento, né? Um pouco sobre como a vida continua, sobre reencarnação. Então esses assuntos também começaram a entrar mais na minha vida. E o despertar espiritual, gente, ele se dá em muitas etapas. A gente tem vários despertares, né, ao longo da nossa vida, com maior ou menor intensidade. Mas, assim, a primeira vez que eu realmente senti os meus mentores espirituais, eu senti que tinha alguém ali comigo, que eu não estava sozinha, foi mais ou menos nesse período, com 15, 16 anos, porque eu tava num período muito difícil, eu tava me sentindo isolada, foi um momento que eu me isolei muito, assim, eu não ia direito, não queria ir pra escola, ficava muito deitada em casa, eu tava ali num processo um pouco depressivo, me afastei muito das amizades, então foi um momento em que a espiritualidade, em um determinado momento, se aproximou e eu senti, ali foi a primeira vez que eu senti os meus mentores, né? Então, a gente vai tendo esses pequenos despertares e aí, beleza, cheguei ali na vida adulta, passei por algumas turbulências e tal, e eu fui me afastando, assim, de religiões, né? Então eu comecei a praticar mais a minha espiritualidade livre, acendia o meu incenso, meditava, algo assim, mas eu não tinha contato direto com os meus mentores espirituais, a minha intuição também, ela não estava muito ajustada nesse período, porque eu realmente me afastei um pouco de tudo desses estudos, só a astrologia que sempre ficava, assim, na minha vida, o tarô que eu pegava de vez em quando, mas foi se arrastando dessa maneira. E aí, quando que aconteceu um grande despertar para mim, né? Começou ali em 2020. Eu acredito que 2020, que foi o ano da pandemia, auxiliou muitas pessoas de um modo coletivo a olharem mais para si. E eu acredito que muita gente despertou também nesse período. Se você teve aí algum tipo de despertar também, comenta aqui para mim no vídeo, tá? Como foi essa experiência para você. E em 2020 foi a primeira vez na vida que eu fui morar sozinha, então já era um ano de isolamento social e eu fui morar sozinha e comecei a ver como era, né, realmente estar só, se eu era dependente afetivamente ou se eu não era, enfim. Comecei a me conhecer muito melhor e comecei a me reconectar com esses assuntos esotéricos que eu tanto gostava, né? E em determinado período desse ano, eu comecei a sentir ali um incômodo, né? Aquela coisa de estar me sentindo um pouco sozinha e tal. E aí aconteceu uma experiência um pouco diferente comigo, né? Porque eu tava numa semana que eu tava sentindo minha energia baixa, eu tava me sentindo muito mal. E aí eu saí pra passear com a minha cachorra e quando eu tava numa pracinha, assim, perto da minha casa, eu visualizei um espírito em uma das casas que tinham ali naquela praça. E eu soube que era um espírito naquela hora porque eu fiquei, meu corpo todo arrepiou naquele momento e eu vislumbrei, né? Eu vi que não era uma pessoa realmente encarnada. E nunca tinha acontecido isso comigo, porque a minha sensibilidade não é de enxergar espíritos. Eu normalmente sinto energia, quando eu tô no ambiente eu sei se ele tá carregado, se ele não tá, ou se uma pessoa que se aproxima de mim, se ela tá triste, se ela tá feliz. Isso eu sempre tive muita sensibilidade, mas eu nunca tive essa percepção de ver, né, o espírito, e nesse dia eu visualizei. E eu fiquei bem perturbada com aquilo, porque o espírito que eu vi, ele parecia estar um pouco triste, né, ele ficou ali me olhando de uma maneira um pouco chateada. E aí eu vim pra minha casa chorando, assim, vim quase correndo, né, e chorando, chorando muito, não conseguia parar de chorar, comecei a ter uma crise de ansiedade. E aí, quando eu sentei no sofá da minha casa, eu recebi uma ligação no meu celular, né? E aí, o que eu quero chamar a atenção para esse fato é que a espiritualidade, ela dá um jeito de se comunicar conosco, gente.
quando nós estamos abalados, seja por meio de pessoas próximas a nós, seja por meio da televisão, sabe? Aparece alguma mensagem, alguma coisa. E no meu caso veio por meio do meu celular. Recebi uma ligação e era de um número desconhecido. Meu celular ele nem toca porque ele vive no silencioso. Mas eu vi ele chamando e aí eu atendi, né? E quando eu atendi, era uma mulher. E essa mulher, a primeira coisa que ela falou pra mim foi o seguinte: eu posso te falar uma palavra da Bíblia? E aí eu tava tão abalada ali emocionalmente naquele momento que eu falei, pode. Só que meio confusa, né? Eu falei, meu, como assim? Alguém tá querendo falar uma palavra da Bíblia pra mim? E aí a mulher começou a falar uma passagem de Isaías, e era uma passagem em que tá falando que Deus estava me segurando com a mão vitoriosa dele, né, pra eu não desanimar, era algo nesse sentido. Depois eu deixo o trecho aqui pra vocês, tá? Qual foi o trecho específico. Enfim, e aí a moça acabou de falar aquilo e eu me senti tão acolhida, eu senti que era o que eu precisava ouvir naquele momento, né? E eu fiquei impressionada com essa experiência, porque qual era a chance de alguém me ligar, um desconhecido, e falar aquilo pra mim naquele momento? E aí eu perguntei quem era, e a moça falou que ela era testemunha de Jeová e que o pessoal da igreja estava durante a pandemia ligando para pessoas aleatoriamente para passar a mensagem de Deus. Então ali eu percebi que eram meus mentores querendo se comunicar comigo, querendo me mostrar que eu estava me sentindo sozinha, mas que eu não estava. Então ali naquele momento foi quando eu comecei a ter ali um start, que eu precisava voltar a me aproximar de alguma maneira da espiritualidade. E aí, nesse dia eu fiquei pensando, eu preciso tomar um passe, eu preciso melhorar minha energia, porque eu não tô legal. E fazia muitos anos que eu não frequentava o kardecismo, e como estava em época de pandemia, os centros aqui na região estavam todos fechados. E aí eu lembrei que a minha tia frequenta a Umbanda, e eu não tinha ido na Umbanda ainda, não conhecia. E aí eu pensei, bom, vou lá na Umbanda tomar um passe, ver como é, passar por uma consulta para tentar entender o que está acontecendo comigo. E aí eu fui na Umbanda nesse dia e a entidade que falou comigo, ela disse simplesmente que aquele espírito que eu havia visto, né, e tudo mais, era só um sinal mesmo para eu me reconectar com a espiritualidade. E foi o que eu fiz. A partir daí eu comecei a voltar a ler os assuntos que eu já tinha afinidade, outros assuntos da espiritualidade também começaram a aparecer para mim. Eu não voltei a frequentar nenhuma religião, porque no momento não sentia essa necessidade e não sentia conexão também naquele momento com nenhuma religião específica. Então, de uma maneira mais independente, né, continuei ali os meus estudos. E quando entrou 2021, eu comecei a ter, gente, uma sensação assim de medo, sabe? Eu senti um medo muito grande, que é um dos sinais do seu despertar espiritual, tá? Então eu comecei a ter muito medo de ficar sozinha em casa. Às vezes eu ia dormir na casa da minha mãe, porque eu tava com medo de ficar sozinha, às vezes eu pedia pra uma pessoa dormir comigo. Então o medo ele foi muito presente nesse período, tá? Uma certa ansiedade, assim, um certo incômodo, você começa a sentir umas variações de humor, assim, muito grandes. E em 2021 também foi um ano pra mim que eu tive uma perda familiar de uma pessoa que era jovem, e isso me abalou bastante, me mexeu, assim, no sentido de eu começar a ter uma crise existencial, de pensar, bom, a minha vida é muito curta, né? Então, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual é meu propósito? Por que eu tô aqui? E aí começou a me bater um certo desespero, assim, sabe? Do querer viver tudo hoje, do querer tentar entender, do não deixar pra amanhã o que eu posso fazer hoje. Começou a me bater uma coisa assim, misturada um pouco com ansiedade, com medo. Mas foi um fato importante para me auxiliar nesse caminho também. Então, o nosso despertar, gente, ele pode se dar de maneiras diferentes para cada pessoa. No meu caso, teve esse fato que foi trágico, né, que começou a me incomodar também para eu começar a despertar de uma maneira mais intensa. E aí, em seguida, vieram minhas férias, né, do trabalho. Eu sou professora de língua portuguesa. E aí, nas férias do meu trabalho, eu falei, eu quero fazer um curso de terapias holísticas, porque eu quero conhecer outras técnicas, quero ter outros conhecimentos. E aí, comecei a fazer esse curso.
Só que logo em seguida que eu comecei a fazer esse curso, a minha vida ela meio que deu uma agitada, assim. Foi um período que uma pessoa que eu gostava muito, que eu amo muito, se afastou de mim naquele momento. E aí também foi um fator importante para eu mergulhar de fato naqueles estudos, tá? E foi nesse momento que eu tive contato com os meus mentores, que eu descobri bastante também sobre outras vidas passadas que eu tive, com a minha conexão com o povo cigano. E ali começou a fazer sentido muita coisa pra mim. E aí o tarô, ele voltou muito forte na minha vida. Ele já tava desde o início do ano, assim, eu fazia algumas tiragens pra mim, pra algumas amigas que sempre vinham recorrer a mim, pedir conselho, coisas do tipo. E ali eu tive esse contato com os meus mentores e meio que, sabe quando dá um start e parece tudo natural pra você? Eu comecei a me conectar muito com as cartas, né, com o meu tarô. E comecei a fazer tiragens pra mim e tudo mais. E nesse processo eu tive ali logo depois uma noite escura da alma. A noite escura da alma, gente, é quando o nosso ego ele é quebrado. Quando a gente chega ali no fundo do poço, que você se sente péssimo e que você começa a enxergar as coisas como elas são. Então a noite escura da alma é como se ele fosse um grande despertar. Então, se eu tava tendo ali, ao longo dos anos, um despertarzinho, outro e tal, nesse período foi realmente o grande, assim, e que aí me deu aquela crise existencial da vida, tá? Eu comecei a questionar tudo que eu tava fazendo, meu padrão de comportamento perante a vida, tanto vida profissional, com os meus familiares, como que é a relação dos meus pais, sabe? Como eu me relaciono com eles, e bateu aquele senso de urgência, preciso de uma mudança total na minha vida. E aí, gente, que tá, né? Na noite escura da alma você fica um pouco perdido ali a princípio, mas depois é como se você desse uma guinada na sua vida. A noite escura nada mais é do que uma morte na própria vida. É como se você morresse ali e ressurgisse uma nova pessoa, tá? Então, nesse período eu tive esse renascimento e foi quando eu me aprofundei ali nos meus estudos das terapias. Eu estudei muito Reiki, que me ajudou também, comecei a fazer autoaplicações. Estudei muito radiestesia e tô fazendo esse estudo agora ainda. E quero me aprofundar, tá? Porque é muito interessante e me auxilia muito. Então, tudo isso começou a entrar na minha vida, a numerologia também, que lá na adolescência, junto com o início do meu tarô, da astrologia, também eu lia bastante livro de numerologia, isso voltou para minha vida com esse curso que eu fiz. E aí começaram a aparecer muitos números iguais, né? Sequências de números, horas iguais, porque isso é uma forma também dos nossos anjos, dos nossos mentores se comunicarem conosco. E até quando a gente tá um pouco assim, com a fé abalando, sabe? Porque não é porque você despertou, teve a grande noite escura da alma, que você vai querer continuar com aquilo, porque é um período em que você começa a olhar para si de uma maneira muito intensa, você começa a olhar feridas que você achava que estavam curadas e que na verdade você nunca olhou. São aquelas feridas que você jogava para debaixo do tapete, sabe? Aqueles traumas. E aí vem a vida e te dá um chacoalhão. E aquele tapete faz subir toda a poeira e você tem que lidar com tudo aquilo. Então a nossa tendência, né, como ser humano encarnado, é querer dar as costas para isso, não quero olhar para nada disso. Então é uma forma, essas sincronicidades que acontecem é uma forma dos nossos mentores também se comunicarem conosco e mostrarem que eles estão ali, tá? Então eu acredito que essa noite escura foi importante, porque eu me aprofundei, principalmente no tarô. E aí depois disso começou muito, algumas pessoas do meu convívio, algumas amigas, que elas nem se conhecem, nem se falam, começaram a falar, você precisa fazer um canal de tarô, você precisa fazer um canal de tarô, você precisa fazer um canal de tarô. E aí eu entendi que era também um recado da espiritualidade, né, para eu compartilhar também um pouco desse conhecimento e também auxiliar outras pessoas, porque no nosso processo de despertar a gente está se trabalhando e também ajuda outras pessoas a despertarem. É um processo contínuo, gente. Então é um trabalho que praticamente pode levar anos ou pode levar a vida inteira e a gente tem que ir
de pouquinho em pouquinho regando toda essa nossa espiritualidade, toda a nossa fé, tá bom? Então, se você está passando por esse processo de despertar ou se você já passou e continua, lembre-se de que você nunca está sozinho. Os seus mentores, eles estão sempre disponíveis para você conversar, para você agradecer, tá? Para você pedir forças também para continuar no seu caminho, na sua jornada. E a gente é testado várias e várias vezes. Às vezes a gente acha que curou uma ferida e tudo mais, e não curou. Então, temos que continuar firmes, tá bom? É isso, é um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, me perguntem, tá bom? Beijos e até mais!